Boa noite a todos, todas. Mais um dia, gente, para estarmos aqui na presença de Deus, compartilhando um pouquinho sobre Ele. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento. Te agradecer por esse tempo aqui, Senhor. Te agradecer pela intimidade contigo, Pai. Nós queremos te agradecer, Jesus, por cada pessoa, Deus, que vai entrar nessa live, cada pessoa que vai receber a Tua palavra. Quero te agradecer, Jesus. Quero proclamar bênção, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, Pai, aqui no Instagram. Proclamar, Jesus, que vidas serão transformadas pelo Teu Espírito, Pai. Pessoas serão tocadas, pessoas serão levantadas, Pai, para tocar outras pessoas. Proclamar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, Jesus. Quer entrar aqui, Pai. O conhecimento de Deus, que é melhor do que sacrifícios, que é melhor que holocaustos, ó Deus. Chorebas, soredebandarás, soredebandarás, soreandoquentarás, andarás, soquenteredebas, soreandequetarás, cantarás. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quero te agradecer, Pai. Tu és bom, Deus. Agradecer por esse dia, pelo ministério que o Senhor tem confiado a nós, Pai. Agradecer por cada um que tem um chamado de compartilhar o Teu Evangelho, compartilhar a Tua palavra, Deus. Quero te agradecer, ser grato, Senhor, por isso. Fala, Tocha. Vai aparecer hoje? Pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o poder. Fala, Vinícius. Tamo junto, Tocha. O poder de agradecer antes de ver. O poder de agradecer antes de ver, sabe? Muitas vezes nós somos ensinados, né, a nos regozijar com as bênçãos que o Senhor tem nos dado, né? Então, o Senhor nos dá uma bênção e nós nos alegramos por aquilo. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre o poder de se alegrar antes da bênção, sabe? E para isso eu quero ler Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, que é um versículo muito conhecido, né? Todos nós, da maioria das pessoas. Hebreus capítulo 11 é um capítulo que fala sobre a fé, sobre o que é a fé, né? Então, versículo 1, um versículo muito conhecido, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé é você ver com os olhos do Espírito. Fé é você crer antes de ver aquilo manifesto. O mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 11, vai falar que as coisas visíveis foram feitas das coisas invisíveis. Então, primeiro nós vemos no Espírito, para depois as bênçãos se manifestarem na carne, se manifestarem de forma material.
Amém? E tudo que nós podemos conquistar de Deus, tudo que nós vamos conquistar do Senhor, sempre será por fé. Duas coisas necessárias para nós podermos alcançar as bênçãos de Deus na nossa vida são a fé e a graça de Deus. A graça de Deus, o favor imerecido, o favor que Jesus conquistou na cruz por nós, toda a herança, tudo que Jesus conquistou na cruz por nós. E a fé para poder acessar essas coisas, sabe? E uma coisa que o escritor de Hebreus ele fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Então imagina que você precisa de 50 mil reais hoje e você está desesperado pelos 50 mil reais. E você ora, você pede a Deus, você busca, mas o seu coração ele tem esperança. Mas a Bíblia diz que a esperança adiada, ela vai enfraquecer o coração. Então, muitas vezes só a esperança não vai resolver o nosso problema. Então, você tem esperança que aquilo vai acontecer. Você tem esperança que aquilo vai chegar na sua vida. Mas Deus ele quer mudar algo em nós. Deus quer fazer com que nós saímos da esperança, que nós possamos adicionar à esperança a fé. Que a fé é a certeza daquilo que a gente espera. Se eu espero sem certeza daquilo que eu estou esperando, o meu coração fica angustiado, o meu coração fica ansioso, o meu coração fica preocupado. E uma coisa que eu tenho aprendido nessa caminhada com o Senhor é agradecer antes de ver, sabe? Certa vez o Senhor falou comigo que não há nada que eu agradeça antes de eu ver que eu não vá receber. Então essa é uma lei espiritual incrível, o louvor e a adoração antes de nós conseguirmos tocar nas coisas, sabe? Então muitas vezes eu me pego aqui no quarto, olhando para os céus e Senhor, muito obrigado, Pai, porque eu sou curado. Muito obrigado, Jesus, porque pelas suas feridas eu fui sarado. Muito obrigado, Jesus, porque o castigo que me trouxe a paz estava sobre ti. E às vezes sintomas ali de enfermidades, mas a minha confissão, a minha declaração é, Senhor, muito obrigado, por suas feridas eu fui sarado. Às vezes eu estou precisando de uma bênção financeira e duas coisas que eu faço para alcançar as bênçãos financeiras que eu preciso é semear e agradecer antes de ver. Então, se eu estou precisando de algo, comece a agradecer por aquilo. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor já me deu. Muito obrigado porque eu tenho isso. Muito obrigado, muito obrigado. Eu consigo imaginar ali a bênção que eu preciso e exercer gratidão por aquilo, sabe? Antes da bênção se manifestar. Porque a manifestação da bênção, ela é só uma consequência da sua fé. A manifestação da bênção de Deus na sua vida, ela é uma consequência do que você já tem como realidade na sua vida. Então, assim, você não vai ter aquilo antes que você já tenha. Eu sei que parece não fazer sentido, mas foi exatamente isso que Jesus quis dizer em Marcos. Quando Jesus falou sobre pedir, né? Aqui em Marcos capítulo 11, versículo 20, vai falar assim: de manhã ao passarem, viram a figueira desde as raízes. Jesus tinha amaldiçoado a figueira, né? Jesus tinha dito para a figueira para que ela secasse, Melissa. E depois, quando eles passaram ali com os discípulos, eles viram que a figueira realmente secou. Jesus falou: de manhã ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. E prestem atenção no versículo 24 aqui de Marcos 11. Portanto, eu lhes digo que tudo que vocês pedirem em oração,
creiam que vocês já receberam e assim lhes sucederá. Então Jesus está falando aqui um princípio da fé. Um princípio para que nós possamos receber as coisas de Deus. Esse princípio é, quando você pede, quando você ora, creia que você já recebeu. Não creia que você vai receber ainda a bênção de Deus que você precisa. Sabe, muitas vezes nós nos pegamos em oração angustiados, orando a Deus angustiados e ansiosos por aquilo. Sabe, quando nós começamos a andar nesse caminho, nós começamos a andar na contramão da fé. Porque a fé é você agradecer antes de ver. Fé é você orou uma vez, você creu que Deus já te deu. E você passa a se comportar como quem já recebeu aqui. Amém? Então isso que é fé. Então o que Jesus está falando? Quando você orar, ora e creia que você já tem no momento da oração. Então no momento da oração, nós já temos o que nós recebemos. Mas, gente, se eu não estou vendo isso na minha vida... Só arrumar aqui, gente, um pouquinho. Mas, gente, se eu não estou vendo isso na minha vida, você não precisa ver. Porque a sua bênção material, primeiro ela vai nascer no mundo espiritual. Então, quando você começa a agradecer antes de ver, quando você começa a declarar, Senhor, muito obrigado por ter me dado, sabe, se alegrar nisso, dar risada. Hoje o Senhor quer nos convidar a deixar de ter uma postura prostrada, sabe? Uma postura de quem perdeu, de quem não vai alcançar. O Senhor quer falar, ei, levanta, se põe de pé, sabe? Porque quem crê realmente está de pé. Quem crê está firme, quem crê não está prostrado, quem crê não está preocupado, quem crê não está achando que vai dar errado. Quem crê, ele acha que dá certo. Na verdade, ele não acha, ele sabe que já deu certo. Amém? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a prova, eu tenho uma prova que eu já recebi o que eu preciso. Eu tenho uma prova que o meu corpo é curado. Eu tenho uma prova que o parente que eu preciso está curado. Eu tenho uma prova que as pessoas que eu preciso que sejam salvas são salvas. Eu tenho uma prova de que a porta que precisa ser aberta, ela está aberta. Mas essa prova, eu não vejo ela. Por quê? A fé, Hebreus capítulo 11, é a prova das coisas que eu não vejo. E isso parece ser um pouco contraditório. Por quê? Como que é uma prova se eu não vejo? Sabe? Quando a gente quer mostrar algo para alguém, mostrar que nós temos uma prova, não é que eu tenho prova. E você mostra algo. Mas no mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual nós falamos para Deus, aqui ó, eu tenho a prova. O Senhor falou comigo. Eu tenho a prova. A tua palavra é a prova. Amém? Não as coisas que nós vemos. Então a prova para Deus, a prova que Deus precisa e que nós precisamos, não é a manifestação. A prova que nós precisamos é a palavra de Deus. A palavra de Deus disse, verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. É isso que eu preciso, essa é a prova que eu preciso da minha cura. A palavra de Deus diz que Ele, sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Essa é a prova que eu tenho. Eu sou rico, eu sou próspero. Amém? Que toda prova que nós precisamos seja a palavra de Deus. Que tudo que nós precisamos provar, tudo que nós precisamos ver, seja a palavra de Deus. E que nós possamos nos contentar com isso, sabe? Muitas vezes nós estamos descontentes porque nós não estamos vendo, sabe? E Deus está nos chamando para nós estarmos contentes, mas contentes na palavra de Deus. Contentes no que o Senhor já falou com a gente. Eu quero te perguntar hoje o que Deus já falou com você. Porque quando Deus fala com você, você tem certeza.
sabe? Quando Deus fala com você, você não tem dúvida. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: o que Deus já falou com você? O que Deus já falou com você é a única prova que você precisa. O que Deus já falou com você é a única coisa que você necessita. Você não necessita do milagre manifesto. Você necessita da palavra de Deus. Amém? Então ele disse para você que você é curado, você não precisa ver os sintomas desaparecerem. Ele disse para você que você é próspero, você não precisa ver 50 mil na sua conta. Ele disse para você que o seu casamento, que ele trouxe uma pessoa de Deus, que você é casado, que o seu casamento é restaurado, você não precisa ver isso. E eu sei que é difícil, sabe, pra gente, que nós somos muitas vezes movidos pelo sentido, sabe? A palavra sensual na Bíblia, ela não é a palavra, muitas vezes é uma palavra que aparece como movidos pelo sentido. Então a palavra sensual muitas vezes não está relacionada com a conotação sexual. A palavra sensual está muitas vezes relacionada na Bíblia com sentidos, tá? Em Judas, no versículo 20, versículo 19, na verdade, Judas fala assim: são estes sensuais. Tá? Eu vou ler aqui com vocês, Judas, é o penúltimo livro da Bíblia, Judas, versículo 18, diz assim: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, sensuais, e não têm o Espírito. Em outras versões fala, que seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Então, ser sensual na Bíblia muitas vezes vai aparecer como seguir a tendência da alma. Ou seja, seguir o que eu vejo, seguir o que eu sinto, seguir a minha vontade, sabe? Ser movido por isso. Mas nunca foi e nunca será a vontade de Deus que nós vivamos pelas nossas emoções, que nós vivamos pelos nossos sentidos, sabe? Porque os nossos sentidos sempre vão negar a palavra de Deus. Então Deus te deu uma palavra, mas os seus sentidos muitas vezes vão negar a palavra que Deus te deu. E o que eu faço nessa circunstância, gente? Eu recebi uma palavra de Deus, Deus me deu uma palavra, eu sei que o que Ele disse é verdade, mas os meus sentidos, o meu tato, o meu paladar, o meu olfato, a minha visão, eles estão falando mais forte do que o meu espírito, do que a palavra de Deus. O que eu faço nesse caso? Aí Judas fala no versículo 20. Edifiquem-se, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então Judas fala de pessoas que são zombadores, pessoas que são ímpias, pessoas que seguem a tendência da própria alma, pessoas que são sensuais, mas ele fala: vocês, porém, amados, edifiquem na fé santíssima de vocês. Ou seja, a sua fé vai te levar a andar acima dos seus sentidos. A sua fé vai te levar a andar acima daquilo que você sente, do que você vê e do que está contrariando a palavra de Deus. E Judas fala como? Ele fala orando no Espírito Santo. Então, pessoal, todas as vezes que nós entramos para o nosso quarto para orar em línguas, seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, onde nós começamos, não importa, nesse momento nós começamos a nos edificar acima dos nossos sentidos. Nesse momento nós começamos a edificar acima da nossa carne, acima daquilo que está nos impedindo de crer, sabe? Porque tem coisas que nos impedem de crer na nossa carne. E quando nós oramos no Espírito Santo, nós edificamos a nossa fé.
E algumas pessoas podem perguntar, mas Geanes, orar no Espírito Santo e orar em línguas é a mesma coisa? Sim. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, fala que quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Então, a oração em línguas te edifica. E Judas fala que orar no Espírito Santo te edifica. Então, orar no Espírito Santo e orar em línguas são a mesma coisa, porque produzem o mesmo resultado, a sua edificação. Amém? Então, quando eu oro em línguas, eu me edifico a minha fé cresce, eu me torno um gigante da fé. Eu paro de ser movido pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelos meus sentidos, e eu passo a ser movido pela palavra de Deus. Amém? E uma outra ferramenta muito poderosa também, para nós que queremos andar nisso, é o jejum, tá bom? O jejum ele vai mortificar a nossa carne, vai nos habilitar a andar nesse nível de fé que nós precisamos, tá bom? Então são coisas maravilhosas, gente, para que nós possamos edificar a nossa fé. Para que nós possamos, sabe, andar, saltar os montes, as muralhas que estão na nossa frente. Tem muralhas que estão na nossa frente, estão nos impedindo a chegar nas bênçãos que Deus prometeu para a gente. Sabe? Por mais que a gente ore, que a gente fale, que a gente declare, nada está acontecendo. E aí? O que eu vou fazer? Não vou alcançar a bênção que Deus me deu? Não vou chegar no lugar que eu preciso chegar? Não vou chegar. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar em línguas. Sabe? Porque orando em línguas, eu vou edificar a minha fé, eu vou aumentar a minha fé. Eu vou passar por cima de tudo que tem me impedido de chegar no ponto que eu preciso. Amém? Então orar em línguas é isso, gente. Orar em línguas é passar por cima das coisas que tem me impedido e chegar no nível de fé que o Senhor preparou para mim. Amém? Shantere basso que tarabatarashi cantará. Erebasso rende bantarashi rende betere. Cantarashi rende batarashi. Arabasso que tarabasso rende rebashi. Deus quer te levar a um nível maior de fé. E para isso, Ele te deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe uma linguagem de oração, na qual você pode orar quando quiser, quanto quiser e onde você quiser, que carrega a garantia que eu vou te edificar, que eu vou edificar o seu espírito e a palavra de Deus vai se tornar verdade em você. Amém? Então nós temos uma ferramenta. Nós temos algo que o Senhor liberou para a gente. Nós temos algo que o Senhor nos deu, que é a oração no Espírito Santo. E o Senhor nos deu esse dom para que nós usássemos. Sabe, não deixe esse dom na caixinha, não deixe esse dom guardado. Use o que o Senhor te deu. Porque o que o Senhor te deu vai gerar vida. O que o Senhor te deu vai te edificar. Vai quebrar as correntes que te prendem. Vai libertar o cativo, que muitas vezes é você mesmo. Eu mesmo. Vai manifestar a glória de Deus na terra. Amém? O que essa geração precisa é da glória de Deus manifesta. Aqui está caindo um pouquinho aqui. Lília, que essa geração precisa... Deixa eu arrumar aqui, gente, que caiu. Vou deixar assim mesmo. O que essa geração precisa é da glória de Deus manifesta. Amém? E quando nós começamos a andar em fé, quando nós começamos a crer no que o Senhor tem falado conosco, as coisas vão se manifestar. Amém? Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Ele diz que por suas feridas nós fomos sarados. Ele diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos herdeiros de Deus. Ele diz que pelas suas feridas, o castigo que nos trouxe a paz,
estava sobre ele. Então Deus já deu paz para a gente. Ele disse que nós lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então ele nos deu paz no nosso coração. Ele nos deu prosperidade. Jesus disse que existe um salmo que fala que na casa do justo há prosperidade e riqueza. O Salmo 128 diz que bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, será feliz e próspero. A sua mulher será uma videira frutífera no interior da sua casa, o seu filho, broto de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então Deus já derramou bênção sobre a nossa vida. Efésios capítulo 1, Paulo fala que Deus já derramou bênçãos espirituais sobre nós. Amém? E aí? Deus já liberou essas bênçãos. O que eu faço agora? Olhe para o seu redor, olhe para a sua vida. Qual circunstância está negando a palavra de Deus? Existem coisas na nossa vida que negam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a gente tem. E a gente olha ao redor e aquilo não aparece na nossa vida. Senhor, eu não consigo prosperar. Senhor, eu não consigo ser curado. Senhor, minha casa não é salva. E aí? A gente vai aceitar essas coisas? Ou a gente vai tomar posse do que Deus já derramou para a gente na cruz? Amém? Então o Senhor nos convida a tomar atitude, sabe? Mas não atitudes carnais, não na força do nosso braço, mas atitudes espirituais. Deus nos convida a tomarmos atitudes espirituais, para que nós consigamos romper e chegar nos lugares em Deus que nós precisamos. Amém? E uma dessas atitudes é a oração em línguas. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente, ela fica infrutífera. Ou seja, eu estou orando, meu espírito está orando, mas a minha mente, ela não está envolvida nisso, graças a Deus. Graças a Deus, a minha mente não está envolvida. Por que ela não está envolvida? Porque se ela tivesse, ela ia interferir negativamente. Tá bom? Deus criou uma forma de não deixar a nossa alma interferir. Amém? Através da oração em línguas, eu passo por cima da minha alma, eu edifico o meu espírito, e meu espírito manifesta a bênção que eu preciso. Amém? Gente, vou ter que encerrar aqui, tá bom? Muito obrigado àqueles que compareceram à live de hoje. A bateria tá acabando. Foi um prazer, gente, ó. Não planejei nada que eu falei aqui, tá? Foi de Deus mesmo as coisas que saíram. Espero que tenha abençoado você. Tá bom? Boa noite. Até mais.